Olá a todos, sou o professor Douglas Oliani, presidente do SINEP, Sindicato das Escolas Particulares do Paraná. Estamos aqui hoje com a candidata ao Senado, Aline Sleudes, o sobrenome da Aline. Ela poderia até explicar um pouco melhor a respeito desse sobrenome, que tem uma história muito bacana por trás de tudo isso. No entanto, a gente vem aqui muito mais para pensar no pleito da senadora. Também vem como o professor Ademar, como um suplente da senadora. Então eu vou passar a palavra para a senadora para que ela se apresente e traga aqui algumas propostas daqui por diante. Muito bem, bom dia a todos, obrigada professor Douglas, a todos que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento. Estou me sentindo em casa, visto que sou professora por profissão, sou formada em Educação Física, pós-graduada em Gestão Escolar, trabalhei como coordenadora, supervisora, diretora, treinadora, professora. Eu já passei da quadra do ginásio até a diretoria da escola. Trabalhei no Colégio Cepam de Castro, então conheço a rede particular de ensino, e também trabalhei em escolas públicas, conhecendo a realidade e até vivenciando, porque estudei a minha vida toda em escola pública, inclusive minha universidade também foi pública. Amigos, esses 23 anos de política, eu tive a oportunidade de ser 8 anos vereadora na minha cidade de Castro, e na última eleição tive a alegria de ser escolhida como deputada federal do estado do Paraná. Entre os 30 representantes, apenas 5 mulheres, eu como a única candidata dos Campos Gerais, a primeira deputada federal eleita na cidade de Castro, capital nacional do leite, e tenho um orgulho danado de representar tanto a minha cidade como a nossa região e hoje como o estado do Paraná. Fiz muitas atividades frente à educação em Brasília, embora seja conhecida como a deputada do agro, porque fui a primeira mulher da história do Brasil a presidir a Comissão de Agricultura. Em um ano de presidência, votamos 160 projetos, fizemos 92 audiências públicas, apresentei, relatei e tive a autoria de muitos projetos importantes, significativos no agro, que é a essência do estado do Paraná e do nosso Brasil, mas também na educação tive uma atuação muito forte junto ao MEC, em especial com o último ministro Milton. Nós tínhamos um trabalho muito forte dentro do Ministério, trabalhando principalmente para aliviar, para desburocratizar, para agilizar os processos e principalmente para melhorar a qualidade de ensino do nosso país. Muitas iniciativas foram feitas, escolas cívico-militares, escolas militares, desenvolvimento de recursos tecnológicos, melhoramento na questão disciplinar e curricular. Fiz alguns projetos de lei na área de educação inclusiva, trabalhei em APAI, conheço a realidade e sei que o projeto de inclusão feito pelo então senador Flávio Arnes, ele é lindo no papel e ele é péssimo na aplicabilidade dentro das escolas. É péssimo para os professores, é péssimo para os familiares, é péssimo para o aluno incluído e é péssimo também para os alunos ditos normais que têm sofrido também. Então nós precisamos repensar essa inclusão. Fui autora do projeto de lei da Escola Essencial. Durante o período de pandemia, vocês, diretores e professores, passaram por grandes dificuldades e grandes desafios. Nós lutamos para que isso fosse minimizado em Brasília, mas infelizmente muitos deputados fizeram uma força danada para que as escolas fechassem já de primeiro momento, junto com a decisão de muitos governadores e muitos prefeitos. Sendo que a escola é um lugar adequado, grande parte dela tem uma logística muito melhor do que deixar a criança numa casa, sem internet, sem conectividade, sem condições de ensino, sem apoio muitas vezes, porque os pais e as mães estavam trabalhando, em grande parte deles, e os que não estavam, às vezes, não tinham nem condições técnicas para fazer o atendimento aos seus filhos. Temos pesquisas que demonstram uma perda de 1 a 5 anos de educação dentro do nosso país, nesse período aí de 1 ano e meio. O país mais atrasado no volta às aulas foi o Brasil. E isso é uma marca que deixaremos nas nossas gerações. Essa futura geração terá grandes problemas devido a essa falta de aprendizado, de qualificação, né, e de avanços nesse 1 ano e meio, quase 2 anos. Quero dizer a vocês que lutamos muito pela questão orçamentária, lutamos muito pela questão de qualificação, de desenvolvimento dos nossos professores e também lutamos muito por recursos, visto que o cobertor é curto para tantos problemas e dramas que o nosso Brasil enfrenta. A prioridade do Brasil era salvar vidas, era comprar vacinas, era ampliar o atendimento das vagas de hospital, era ampliar vagas do UTI. Por quê? Porque os outros governos que estiveram daqui para trás não fizeram a tarefa de casa.
deixaram sucateado o nosso sistema SUS e fizeram com que agora, na pandemia, tivéssemos que reestruturar, melhorar, ampliar, qualificar e investir. Tudo ao mesmo tempo. Eu tive a alegria também de ser a relatora do orçamento da saúde no ano de pandemia. Todos os recursos que estiveram espalhados no Brasil inteiro durante a pandemia saíram do meu relatório. E não foi um orçamento fácil. 15 dias sem dormir. Porque eu tinha uma experiência do orçamento municipal da cidade de Castro. Chegar a um orçamento nacional de saúde no ano pandêmico foi um desafio gigantesco. Mas conseguimos vencer. Prova disso, que muitas cidades não conseguiram nem gastar o dinheiro que foi, pela falta de gestão pública dentro dos municípios. Quero dizer a vocês, professores, diretores, que nós temos um grande desafio. Voltar a termos as nossas escolas como o lugar de educar, de progredir, de fazer o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, para dar condições de que realmente o povo brasileiro possa dizer: temos um ensino de qualidade. Infelizmente, mudaram tanto os nossos mecanismos, os nossos currículos, as nossas matérias, a qualificação dos nossos alunos, a forma de avaliar, a forma metodológica, e nós vimos um grande retrocesso. Vimos a falta da disciplina acontecer diariamente nas nossas escolas, professores sendo inclusive violentados, machucados dentro de sala de aula. Vimos alunos que perderam totalmente o limite em relação ao professor, que no meu tempo era reconhecido como mestre, e hoje, infelizmente, nós não vemos mais a mesma valorização. E também vimos uma grade, um currículo sendo desmembrado e inviabilizado a alfabetização das nossas crianças, que antes era no primeiro ano, depois com o ciclo básico passou para o terceiro, e hoje já vemos até uma adesão que pode ser até o quinto. Então, acho que nós precisamos aí retomar esses assuntos num debate sério de pessoas que estão preocupadas com a educação. Candidata Aline, todo o seu voo na sua fala aqui, ele foi, eu marquei alguns detalhes que são importantes e gostaria de explorar um pouquinho mais, né? A educação realmente clama, né? E a gente está aqui justamente na orientação ou no olhar futuro daquilo que são as propostas, né? Eu compreendo todo o teu histórico político e acho maravilhoso, quero aqui honrar e respeitar esse passado todo. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta que eu acho extremamente importante. E venho atrás dessa motivação já há um bom tempo. Desburocratizar a educação se faz necessário. Não dá só para falar que se desburocratiza, mas você, sempre que você vai e precisa de um órgão dentro da área da educação, seja ele na instância que for, municipal, estadual ou federal, é um extremo problema para as escolas particulares. Para as escolas públicas não deixa de ser algo que quanto mais se demora, me parece que vira zona de conforto. Como é que você... Nesse assunto, eu vou pedir para você esquadrejar sua fala dentro desse assunto da desburocratização ou da máxima que é extremamente burocratizada. Por favor. Então vamos lá, professor. Não é só na educação. Se nós pegarmos a realidade da saúde, não é diferente. Os estabelecimentos particulares e também as casas que atendem tanto particular, convênio, como também o SUS, enfrentam os mesmos desafios. Mas na educação... E na educação nós temos uma dificuldade que por muito tempo os governos que passaram pelo Brasil viam as escolas particulares como inimigas. Como se todas as pessoas que pudessem pagar uma escola particular estivessem fora do sistema que eles queriam do comunismo. Então, nós precisamos avançar no debate de que as escolas particulares não tiram o direito de ninguém. Elas estão colocando a oportunidade para quem quiser, dando condições de um ensino de qualidade, com referências, com currículo adequado, com profissionalização, com mão de obra qualificada, com contato, com amor, com estrutura física. Aonde nós precisamos avançar? Na questão legal.
Nós temos que entender que as escolas particulares, elas fazem parte deste sistema educacional brasileiro e que da mesma forma que lutamos para a escola pública ser vista de uma forma especial e ter qualidade, proporcionar aos nossos alunos qualidade e eficiência, as particulares fazem por si só essa tarefa. Então nós precisamos tirar o fardo, reduzir os problemas, facilitar o andamento. Eu fiz muitas reuniões com vários diretores de várias redes em Brasília, com problemas técnicos, com problemas de avanço para colocar em universidades mais cursos, para ampliar vagas, para conseguir determinada resolução. Eu ajudei, fui porta-voz e ponte de muitos estabelecimentos. E por quê? Porque eu acredito que nós precisamos validar, nós precisamos ampliar. Quem tem condições de ir para a particular vai, quem não pode, vai para uma pública, que nós estamos lutando para dar qualidade e eficiência. E depois, falando da rede particular a nível de universidades, nós sabemos da importância da rede particular na questão de universidade. Não temos vagas suficientes nas públicas. E hoje, com a questão das provas, do Enem, das condições de financiamento público, há a possibilidade deste aluno que passou por um processo sempre de escola pública chegar a uma universidade particular de qualidade, dando eficiência, profissionalismo e futuro, brilhante a esse aluno. Então, da minha parte, eu já fiz a minha tarefa de casa. Todas as vezes que fui procurada, sempre estive lutando, levando as demandas, levando ao MEC, levando aos ministérios, fazendo seus questionamentos, seja ele no Ministério da Economia, seja no Ministério da Educação, sempre estive ao lado desses empreendedores que lutam por uma educação de qualidade no Brasil. E falando, se tratando da questão do Senado, eu escolhi o meu primeiro suplente, um representante do segmento da educação. Ah, mas você já não é da educação? Sim, mas para ficar evidente que trabalharemos firmes em relação à educação, em especial nessa possibilidade de termos uma porta aberta, um gabinete aberto no Senado, representando o Estado do Paraná, representando a educação. Também quero deixar claro a vocês que o meu segundo suplente é um suplente da área da segurança. Por que fiz essa opção? Porque nós temos um tripé que não pode jamais ser desestruturado dentro do Estado do Paraná. Agricultura, educação e segurança. Foi por isso que escolhi os meus suplentes. Não escolhi porque eles estão pagando minha campanha, não escolhi porque eles são milionários, como todos os outros candidatos fazem, escolhi porque são pessoas qualificadas e que podem agregar num trabalho amplo, dando esse atendimento a esses segmentos que nós estamos aí colocando à disposição da população paranaense. E digo a vocês, temos muita tarefa ainda a cumprir, muito ainda a melhorar. Nossas escolas, infelizmente, foram impregnadas por muito tempo com questões doutrinárias, com questões ideológicas. Precisamos avançar, melhorar, precisamos oportunizar para que a escola seja de novo um ambiente de ensino e que os nossos alunos estejam lá protegidos de qualquer tipo de doutrinação, sendo do lado de cá ou do lado de lá. Escola é lugar de ensinar. Por gentileza, a gente concorda, entende, e vamos somar junto com você, senadora, junto com o professor Ademar, que lá estará também. Se me permitir a pergunta, eu sei que tudo isso aqui é um grande estudo. Eu gostaria de ter aqui mais do que 30, 40 minutos, mas sim umas 5 horas para estar debatendo. E ia faltar tempo e assunto, né? Então, eu gostaria de saber sobre tributação das escolas particulares, junto com uma outra coisa que depois eu preciso falar, novo ensino médio. Então, se você puder estruturar primeiro, enquanto aquilo que é uma necessidade que a gente fala, e está inclusive nesse nosso... esse compêndio que a gente vai entregar para a candidata, né? Brasil do Futuro, visões e propostas das escolas particulares, a questão tributária com relação às escolas, que faz uma troca, e uma troca qualitativa extremamente bem exercida, do ponto de vista entre aquilo que é a instituição pública e a particular. Esses dois sistemas, eles quer queira, quer não queira, quando você vai para uma avaliação e estratifica, eles têm pontos qualitativos diferentes. Sim. Então, eu gostaria de entender como é que poderíamos utilizar isso de forma a obtermos um projeto de redução tributária para as escolas particulares.
Bom, na verdade, a reforma tributária foi tentada votar, né, no ano passado e no ano retrasado. Não conseguimos. Nós avançamos com a reforma previdenciária no primeiro ano, conseguimos votar. Depois entrou a proposta, tanto a do Senado como a da Câmara, a 110 e a 45. Confesso a vocês, ruim as duas. Não foi um erro não ter votado essa pauta, foi um acerto, porque senão vocês hoje com certeza estariam chorando pelo resultado da votação. Então, cabe a nós agora, a partir do ano que vem, retomarmos as discussões, pegarmos o que vocês têm de sugestão para o segmento, para o setor e reavaliarmos se é este o projeto que está lá para ser discutido e ele deve ser melhorado ou se nós temos que apresentar um novo projeto que seja adequado, não só à educação, que seja adequado ao povo brasileiro. Nós pagamos muito caro, nossos impostos comem aí de 20% a 40% das nossas rendas, indiferente de quais os segmentos, e o que nós temos de volta, né? O que nós absorvemos? Quais as políticas públicas que são feitas com tudo isso que a gente paga? Então, me coloco à disposição de vocês para a gente poder encontrar um bom, né, caminho nessa discussão tributária. Não vejo que esses dois projetos resolvam o nosso problema. Ele não amenizou, né, os nossos desgastes, porque as taxas praticamente vão ficar as mesmas, entre 20% e 25% de imposto. Então, quer dizer, a gente não tem uma evolução em cima disso. Mas precisamos fazer uma reforma tributária urgente. Não interessa se é no modelo desses dois projetos. Pode ser de um terceiro, de um quinto, de um 10º projeto apresentado. Mas nós precisamos discutir com os setores e não é só a educação. Volto a dizer que se nós tivéssemos aprovado esse projeto, hoje certamente nós estaríamos chorando. Em especial o agro, que ia ser 2 vezes, 3 vezes tributado na mesma cadeia. Então ia ser um desgaste gigante e nós teríamos aí portas fechadas, com certeza. Em relação à reforma do ensino médio, eu passei por muitas audiências públicas, por muitas reuniões. Eu queria pôr um detalhe nessa fala do ensino médio, né? Quando a gente fala do novo ensino médio, o brasileiro tem mania de acreditar em tudo, né? E é óbvio que a Unesco lá, na virada de 99 para 2000, já previa isso. Sim. As escolas particulares já operam em cima disso desde aquela época, né? E quando você vem e diz assim, o novo ensino médio, para quem que é esse marketing em termos de um Ministério da Educação, de um Conselho Estadual de Educação, de um Conselho Municipal de Educação, quando se pensa naquilo de lançar para o futuro um novo ensino médio? Você pode dizer um pouquinho dessa situação retardatária que é a educação e que todo mundo engole como novo? Eu não posso falar pelo Ministério, porque já passaram lá 4 ministros diferentes. Fique à vontade. Né? Não sei se eles já estavam estudando esse novo método, novo usado, mas a verdade é que a gente precisa avançar e discutir sim. Eu não vejo como um projeto já pronto. Até antes de começar o processo eleitoral, estive no MEC, conversando com a equipe, conversando com o Mendonça, que é o Asparia, que é a pessoa que atende nós lá no MEC. Sugeri a ele que tivéssemos mais algumas audiências públicas, em especial na Câmara Federal. Além da Comissão de Educação, nós temos uma bancada de parlamentares da educação que representam vários estados. Alguns deles na área particular, outros na pública, alguns já foram diretores, outros já foram professores, outros estão ainda na área, outros são donos de escola. E a gente teve a oportunidade de discutir muito essa questão. E não há um consenso ainda, porque mesmo que as particulares já estão adotando em alguns aspectos, em alguns critérios, já foi adaptando o seu ensino de acordo com a necessidade real do dia a dia, da profissionalização, da qualificação, da demanda espontânea, de descobrir a aptidão do aluno para colocá-lo, aí inserir ele na sociedade, mas o fato é que ainda não há consenso. Nós vemos uma discussão muito grande por parte das escolas que não conseguem fazer as adaptações necessárias para agregar esse novo sistema. Nós vemos a falta de recursos, nós vemos a falta de tecnologia, nós percebemos na pandemia a dificuldade de escolas que nem computadores têm, nem internet têm, não tem o mínimo de estrutura para poder avançar numa questão mais profissionalizante e de desenvolvimento global. Então, eu, indiferente do resultado, sendo eleita senadora ou não sendo, eu sou deputada federal até 31 de dezembro deste ano.
e nós podemos ainda avançar bastante nesta discussão. Posso, inclusive, me propor a levar representantes aqui do Cinep para fazermos uma audiência pública com os técnicos, com os secretários pertinentes, para que nós possamos levar em forma de sugestão e em forma também de questionamento por parte da educação particular do Estado do Paraná as reivindicações que vocês encontrarem como necessárias ainda para serem debatidas. Tá ótimo. Eu tenho mais... Deputada. Saber... Alderi, você quer fazer uma pergunta? Sim. Pois não. Nós tivemos aprovado na Câmara, ao longo desse ano, a educação domiciliar. Ela está agora no Senado, e pelo que a gente acompanha, o Senado está fazendo uma reavaliação de toda a relatoria que foi feita pela ilustre deputada aqui de Londrina, a Luísa Canziani. E a FENEP já se manifestou a esse respeito, existe divergência quanto a esse tema, quanto a este assunto. Nós aqui, enquanto Cinep, enquanto sindicato, enquanto representante das escolas, também não gostamos dessa ideia, vamos dizer assim, de uma forma simplificada, né? O Brasil tem outras dificuldades para serem superadas, para pensar em educação domiciliar. Eu gostaria de saber a sua posição a esse respeito, tendo em vista que o tema atualmente está no Senado, e que, portanto, pode ter a sua presença lá no Senado, pode ser bastante importante no sentido de reavaliar todo esse processo da educação domiciliar. Professor Alderi, eu vou ser muito franca no meu posicionamento. É uma minoria de brasileiros que vai ter condição de fazer homeschooling. Uma minoria. Isso não vai matar colégio particular nenhum. E é uma opção. Nós temos que respeitar o direito do cidadão brasileiro. Se a mãe e o pai querem fazer uma alfabetização domiciliar, eles têm qualificação, eles têm currículo, eles têm tempo, eles têm estrutura, eles têm dinheiro, eles têm condições de alfabetizar e passar pelas avaliações, que não é assim, a Deus dará. Vai para casa, fica lá, estuda, a hora que o pai acha que está formado, tá beleza. Não, tem um monte de critérios, tem avaliações, tem que estar vinculado à escola. A escola tem que fazer avaliação para ver se realmente está surtindo o efeito que é o objetivo final desse projeto. O projeto foi discutido, avaliado durante anos, e nós estamos atrasados em relação aos outros países, que já admitem e utilizam, e que vai muito bem, por sinal. Então, nós não podemos mais fingir que o assunto não existe no Brasil. Tem famílias sendo criminalizadas porque têm o desejo de alfabetizar em casa, como era antigamente, na época dos nossos avós, dos nossos bisavós, onde não tinham uma escola de qualidade, e muito menos, às vezes, não tinha escola nos lugares onde eles estavam, e eles faziam esse tipo de alfabetização. Hoje, eles têm que ficar respondendo para conselho tutelar, para a polícia, para investigações absurdas em relação ao quê? A um desejo interno daquela família. Então, o meu posicionamento, se nós estamos num país democrático e nós estamos lutando pelas nossas liberdades e pelos nossos direitos, nós temos que respeitar o desejo de algumas poucas centenas de famílias que desejam fazer a alfabetização em casa. E outra coisa, no Senado, Flávio Arnes só está ganhando tempo. Agora ele abriu a necessidade de mais 6 audiências públicas. Foi o Flávio ou foi o Oriovisto, Davi? Acho que foi o Oriovisto. Flávio, foi mais 6 audiências. 6 audiências para inglês ver, para perder mais tempo. A Câmara já ouviu, já discutiu, já falou com técnicos, já falou com pessoas entendidas na matéria, com os próprios pais que estão envolvidos nessa necessidade, com alunos, com filhos que estão passando pelo processo de escola domiciliar. Então, acho que nós estamos aí dando um freio de mão aonde não precisa. Aonde que nós precisamos? É fomentar os desejos, os anseios, as necessidades, desburocratizando, agilizando, facilitando a vida das escolas particulares e também das públicas, mas não tirando o direito daqueles que querem ter um novo tipo de sistema educacional, que, digo de novo, não é a realidade para a maioria. É a realidade para uma pequena parcela, uma minoria.
que tem o desejo de fazer esse tipo de educação, esse tipo de sistema. Então, o meu posicionamento é favorável em relação a isso. Não vou ser demagoga, não vou aqui fazer faz de conta com vocês, porque acredito que ninguém vai perder alunos agora porque os pais podem dar aula em casa. Bem pelo contrário, isso é uma aptidão da família. A família, às vezes, antes de ter o filho, ele já resolveu que ele gostaria de utilizar desta forma, ensinar o seu filho em casa. Ah, mas e a questão social? Ah, e a questão de convívio? E a interação? Isso aí a família vai buscar através de atividades físicas, academias, shopping, família, andar pelas ruas, passear, ir para aniversário, para festa. Então, a gente debateu bastante esse assunto lá. É um posicionamento que o Brasil está atrasado em relação ao mundo e nós estamos tirando o direito de escolha de uma pequena clientela, de uma pequena parcela que deseja usufruir. Eu tenho uma pergunta aqui. Alderi, desculpa, eu tô interrompendo aqui para colocar mais uma pergunta. Você tinha mais alguma pergunta, Alderi? Não. Tá. Ok. Obrigado, Alderi. Então, senadora, candidata ao Senado, então, com toda essa experiência dos últimos 4 anos, né, como é que você espera trocar a Câmara pelo Senado e que resultados seriam esses? Tá. Eu estou indo para o Senado porque o Paraná precisa de uma senadora com cara de Paraná. Nascida, cresci, vivi, trabalhei, trabalho, convivo e minha família toda está no Paraná, diferente de alguns candidatos. Segunda situação, nós vemos a oportunidade de renovação política. Eu acredito que 53 anos, prestando serviços na área política, já está de bom tamanho. Aqui, sem título de menosprezar, de diminuir, de ridicularizar, a nível mesmo de condições para estar indo até as cidades, visitando, conhecendo as realidades, lutando, brigando, trazendo recursos. Eu vejo que a política é como um jogador de futebol. Ele tem começo, meio e fim. Quando ele já está cansado, ele já não é mais tão produtivo. Ele já não consegue alcançar o que há de melhor, de trazer as coisas de Brasília, trazendo para o Paraná, né? Do menos Brasília, mais Brasil. E vejo que com a vontade que eu tenho, com o dinamismo do meu trabalho, não sei se vocês sabem, mas eu fui a única deputada federal que atendi 300 municípios no mandato. Geralmente um deputado atende 100, 120, 140 no máximo. Eu atendi 300 cidades. Em 300 lugares do Paraná tem alguma coisa que a deputada Aline resolveu, investiu, trabalhou, trouxe. Então, a minha bandeira, além do agro e da educação, é a bandeira municipalista. É isso que eu quero fazer diferente no Senado. Aproximar o Senado ao povo paranaense. As pessoas nem sabem o nome dos nossos senadores. Os prefeitos e os vereadores nunca foram recebidos no Senado. Nós, deputados, não temos audiência pública com os senadores. Nós não vemos R$1 dos senadores tramitando nas prefeituras e nas câmaras municipais. Como que nós podemos querer melhorar a vida do cidadão paranaense? Aliás, eu acho muito interessante quando se diz, não, mas o Senado é o representante do Estado. Tá, e quem que mora dentro do Estado? São pessoas, são vidas que nós precisamos avançar e melhorar. Por isso, meu desejo de ser senadora, de poder representar os segmentos que são tão importantes para o nosso Estado, de poder ser mais próxima aos prefeitos e vereadores, pegando os problemas, trazendo soluções, de poder ser representante dos setores, dos segmentos que precisam de ajuda, que clamam por representatividade no Senado paranaense. E claro, eu dou a garantia, pelo trabalho prestado, pelo histórico que tenho, de uma mulher guerreira, trabalhadora, transparente. De mim vocês não precisam esperar novidade ou algum desafeto. O que eu tiver que falar com vocês sempre vai ser às claras, minhas portas sempre estarão abertas, vocês vão ter o direito de levar as necessidades, as sugestões, os pedidos e iremos debater com clareza, com eficiência. Eu sou educadora, é mais fácil trabalhar com quem é da área, com quem conhece. Serei uma porta-voz de vocês e do segmento e do setor. O professor Ademar está junto conosco, por quê? Porque ele sabe que é um propósito sério, que nós temos uma missão firme, que nós temos um propósito pelo Estado do Paraná. Se eu fosse egoísta, professor, e se eu tivesse interesse próprio, eu estaria para minha reeleição a deputada federal. Uma reeleição certa. De 0 municípios, 300 municípios. De 0 prefeitos, 200 prefeitos. 0 vereadores, 500 vereadores. Estava reeleita.
Era só esperar lá em casa passar os dias da eleição. Eu estou num desafio sem fundo eleitoral, sem tempo de TV, sem estrutura partidária, lutando contra tudo e todos. O sistema tenta me engolir todos os dias, porque não faço parte dele. Eu estou trabalhando pelo Paraná, não é por uma sigla partidária, não é por um grupo político. Estou fazendo isso para que o agro tenha voz, a educação tenha voz, os municípios tenham voz, as mulheres e as famílias, os cristãos e os conservadores tenham voz. Então, a minha campanha hoje tem sido: deixe que as pessoas saibam quem eu sou, porque sabendo, quem compara vota Aline 900. Então, a oportunidade que vocês estão me dando hoje de poder me apresentar o meu trabalho, o meu histórico, a minha vida e o que eu posso proporcionar para vocês em Brasília, faz com que nós tenhamos aí mais um nicho, mais um grupo que poderá fortalecer esta campanha. E antes de partirmos aí para o encerramento, sei que nós temos um horário muito apertado, hoje temos mais um debate. Eu participei do debate da Band há alguns dias atrás, espero que os senhores e as senhoras tenham observado. Naquele dia, no sábado à noite, o meu nome durante sábado e domingo foi o mais pesquisado do Google. Por quê? Porque as pessoas queriam saber quem é a deputada Aline. Porque no debate, isso ficou claro e evidente que sou o melhor nome para o estado do Paraná. Na segunda-feira, na sequência, tive um debate na PUC. Estive lá, mais uma vez, essa situação aconteceu. Mais uma vez, o meu nome mais pesquisado nas redes sociais. Hoje, não espero nada diferente disso. Por quê? Porque as pessoas decidem os seus candidatos ao Senado na última semana. Ninguém lá, um mês atrás, dizia: vou votar no senador fulano ou na senadora ciclano. Por quê? Porque eles fizeram um desserviço tão grande, tiraram o contato do Senado com o Paraná, com o povo, que as pessoas quase não acham nem mais que tem função de votar em senador. Não sabem nem mais para que serve um senador. Eu quero mostrar para o povo paranaense que o Senado é o freio de mão dos desmandos que o STF tem feito. É lá que nós restabeleceremos o equilíbrio entre os três poderes. É lá que nós podemos fazer sabatinas de qualidade, colocando ministros que realmente representem o direito constitucional. É lá que nós poderemos ter voz e vez. Porque o Senado tem um poder tanto político como financeiro muito grande. Poderemos trazer muito mais benefício para o Estado do Paraná e poderemos ter muito mais força política dentro do governo federal. Governo federal, inclusive, que sou vice-líder no Congresso, fui vice-líder do governo na Câmara, sou braço direito desse governo, apoio o presidente Jair Bolsonaro, porque é uma pessoa que hoje respeita os serviços prestados por entidades como as de vocês e que está valorizando a empregabilidade, o desenvolvimento econômico, os avanços que nosso país tanto precisa. Nós precisamos sair dessa visão comunista que o nosso país enfrentou nos últimos 20 anos e passar para uma economia liberal e com a preservação, do conservadorismo, dos nossos costumes, dos cristãos conservadores. Então, esse é o meu posicionamento. Agradeço essa oportunidade e peço ajuda a vocês. Que vocês sejam os meus porta-vozes nessa semana, para que possamos vencer esse grande desafio e termos uma paranaense que vai representar os anseios do povo. Então, agradeço a oportunidade e muito obrigado pelo serviço que vocês prestam à sociedade paranaense. Quero agradecer aqui a candidata, então, a gente pode, já nesse instante, eu sei que nós teríamos muito mais a debater, quero entender assim, professora Ademar, por favor, gostaria de uma fala sua. Faça uma fala de apoio seu à candidata, por gentileza. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer, os meus amigos aí do Norte, do Noroeste do Paraná, que estão aqui ao vivo, A gente aprendeu na pandemia a fazer essas conexões. Até não funcionou para fazer online, ao vivo, no YouTube, mas vai ser colocado depois. Quero agradecer a Aline, A gente... ela me convidou para ser suplente, primeiro suplente. Acho assim, a escola privada, eu como fui presidente da FENEP durante a pandemia, 4 anos, e sei as agruras que a gente passa em Brasília, quando precisamos fazer uma emenda, a gente tem no Senado um gabinete lá, que é do Isalci, que é o senador do DF, que é amigo pessoal da gente, nosso, conhece bastante o setor, mas a gente tem muita dificuldade lá no Senado ou no Congresso, Tem também alguns deputados que nos ajudam bastante. Então, para dar um exemplo do homeschooling, por exemplo, nós tivemos muitas reuniões, muitos contatos, e eu sempre defendi que tem que ser aprovada uma lei federal no Brasil.
mas nós precisamos melhorar um pouquinho ela. Ela está um pouco aberta demais para aquilo que se pretende. Acho que realmente tem que ter uma lei federal, mas acho que a gente precisaria, e acho que o Senado é o lugar disso. Mas independente disso, eu queria, meu compromisso com a Aline foi, quando ela me convidou, eu disse para ela: Aline, eu não quero cargo, não quero nada, mas eu quero um gabinete em Brasília, que a gente tenha condições de ter um lugar para apresentar emendas, para debater, para fazer aquilo que tem que ser feito no Senado. Então, esse é o compromisso que nós temos, por isso que eu aceitei, e acho que sim, estava dizendo aqui em off, né, para o pessoal daqui do Douglas, o pessoal, a Aline representa o setor produtivo. Ela veio lá da roça, como diz, trabalhou a vida, trabalhou tirando leite. Ela sabe o quanto é difícil abrir uma porta todos os dias para gerar emprego, gerar renda, as dificuldades que a gente tem. A política é o caminho para a gente melhorar isso no Brasil. É mais liberdade e não menos liberdade. É mais condições de a gente produzir. Cada vez mais a gente precisa ter políticos que não tirem o povo brasileiro para imbecil, para débil mental. Que tratem as pessoas, que respeitem as competências das pessoas. Nós não precisamos de ninguém, os burocratas, para dizer como é que se faz uma escola. Nós já sabemos fazer. Nós só precisamos ter regras claras. Então, eu acho que esse é o caminho, né, Douglas? A gente precisa ter gente na política que tem essa vivência, a vivência do trabalho, a vivência do abrir uma porta. Essa mulher tem essa vivência. Então, por isso que eu aceitei, e vamos trabalhar muito, porque se decide eu voto para o Senado sábado. Isso mesmo. Sábado você decide o voto para o Senado. Hoje, Ademar, me e acho que a permita, gente precisa 66%. 66% hoje, ainda hoje não sabem quem votar. Então nós estamos sim, cada escola que tenha acesso, cada pessoa que tem aqui, que faça uma conexão. O Senado são 3 senadores, nós temos a oportunidade de eleger um do Paraná, que é uma pessoa do nosso mundo, que possa dar uma oportunidade para trabalhar mais, fazer a política, olhar quem trabalha e quem sustenta o Brasil. A Aline vai fazer isso, tenho certeza, porque se ela não fizer, quem me conhece sabe que ela vai ter bastante problema comigo, né? Se ela não fizer. Né? Então, mas ela vai fazer, eu tenho certeza. Ela é uma mulher sensível, tem 3 filhos, é uma pessoa que tem uma gana para trabalhar que é invejável. Então, realmente queria pedir para vocês, assim, quem compara, vota ali no 900, como ela disse. Então, muito obrigado Douglas, obrigado ao pessoal que está aqui. Então, quero agradecer a presença de todos, fazer aqui um encerramento bem breve, porque a gente já está no adiantado da hora, e, mais uma vez, agradecer toda essa informação para a formação futura. Isso. Então, agradeço a todos, meu muito obrigado, meu agradecimento. Até Pessoal, mais. Vamos junto, hein? Trabalhem forte, porque essa vitória não vai ser minha, é nossa. Abraço!